Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Existe um certo tipo de comportamento que a gente tem em vários momentos da nossa vida, que eu acho que quase todo mundo tem em algum momento, que é aquele comportamento, né, de ficar buscando culpados, buscando responsáveis de problemas, pessoas responsáveis por problemas, pessoas que são culpadas, às vezes não responsáveis, né, mas pessoas que são culpadas pela nossa infelicidade, pelos nossos problemas, por uma questão difícil que a gente está passando, ou por a gente não ter paz num determinado momento, ou por a gente estar confuso, ou por a gente estar triste, ou por a gente estar com raiva. E nós temos esse comportamento em muitos momentos da nossa vida de ficar buscando culpados, pessoas a quem atribuir a culpa e buscar colocar a responsabilidade daquilo que a gente está sentindo nos outros, a responsabilidade da gente estar insatisfeito com a nossa própria vida nos ombros das outras pessoas, mas a gente não faz isso só com pessoas. É comum que também em alguns momentos a gente se pegue buscando situações, buscando áreas da nossa vida, colocando a culpa nessas áreas, né? Então eu digo que a, a minha vida, eu estou insatisfeito com a minha vida, eu não estou feliz com a minha vida, porque a culpa é da minha área profissional, ou porque a culpa é da minha área afetiva, ou porque a culpa é da minha família não estar bem estruturada, ou a culpa é porque um desejo meu não foi atendido. Então a gente ou porque uma certa coisa aconteceu e foi contra os meus planos. Então, além da gente, em muitos momentos, buscar culpados e colocar a culpa em outras pessoas, né, em pessoas, né, colocar a culpa em pessoas, a gente também acaba tendo o comportamento de colocar a culpa em situações. Então, em muitos momentos a gente acha que se a vida não for do jeito que a gente imagina, não for ali do jeito que o nosso roteiro está escrito, que não for do jeito que a gente sempre idealizou, ou do jeito que ou a gente escutou as outras pessoas falarem. Então, se a minha vida ela não é cor-de-rosa, ela não segue aquele script que toda a minha família seguiu, então minha família disse que o certo era eu fazer faculdade com tantos anos, era eu ter uma família com tantos anos, era eu casar com tantos anos, ter tantos filhos, né? Ou ganhar tanto no emprego, ou ter um emprego seguro, estável, né? Então, se a minha vida ela não segue o script que eu ouvi quando eu era pequeno, ou que eu absorvi das outras pessoas, ou até mesmo o script que eu mesmo imaginei para minha própria vida, eu começo a colocar áreas da minha vida, coisas que aconteceram como culpados da minha própria infelicidade. Que aí, nesse caso, por exemplo, acaba sendo uma visão onde a gente entende que aquilo que a gente sabe, né, que aquilo que a gente pensa, ele tem que acontecer e que a nossa inteligência, né, acaba sendo superior à inteligência da vida, à inteligência de Deus, à inteligência da fonte criadora do universo, enfim. Então, a gente acaba olhando pra gente com certo tipo de arrogância, né? Uma arrogância que não é saudável, e a gente fica se achando superior, né? Achando que a nossa inteligência é superior à inteligência da vida. Que as coisas aconteceram por causa que estão acontecendo errado, porque aconteceram por um azar, ou porque são injustiças. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a vida ela tem que acontecer segundo aquele nosso script, segundo aquela nossa idealização, segundo os nossos próprios desejos. E aí se a vida ela não segue aquele nosso roteiro em algum momento, e a vida ela não vai seguir, se a vida ela não segue esse roteiro, então a gente acha que a gente está certo, a vida está errada, e aí a vida era para estar do jeito que eu imagino. E aí eu fico buscando culpados, seja pessoas, seja situações, seja eventos, seja áreas da minha vida que não estão totalmente desenvolvidas, ou que não estão do jeito que eu queria, ou que eu imaginava.
E eu vou buscando culpados, para que eu possa justificar para mim mesmo, em muitos momentos, o porquê da minha infelicidade, o porquê da minha insatisfação. Só que na grande maioria dos casos, o fato da gente estar infeliz com a nossa vida, o fato da gente estar vivendo coisas que a gente sente que não deveria estar vivendo, sabe? E essa sensação que muitas vezes a gente tem de que a nossa vida está errada, na verdade ela parte muito, pelo menos eu sinto isso na minha vida, né? E aí vocês podem pensar na vida de vocês se isso se aplica. Mas eu sinto que não é muito sobre as coisas que acontecem, mas sim sobre o meu olhar, né? A minha perspectiva quando eu olho para a minha vida. Porque se eu imagino que a minha vida tem que seguir um roteiro, que ela tem que seguir um script, que tem que acontecer tudo bonitinho, quadradinho, de que eu tenho que fazer isso, ir pro plano, que tem o plano A, o B e o C, né? Num plano tem a etapa A, a etapa B, a etapa C. E aí que a vida tem que seguir essas etapas para que eu possa me sentir feliz. Que eu só posso me sentir feliz quando eu tiver determinada coisa. Ou quando eu tiver conquistado tal coisa. Porque aí quando eu tiver conquistado tal coisa, eu vou ter aquela coisa como prova para mostrar, né, para as outras pessoas e para mim mesmo, de que eu posso agora me tranquilizar, que eu posso agora relaxar, que eu posso agora ficar feliz, que eu posso agora aproveitar. Então acaba sendo uma busca incessante por alguma coisa para me dar a sensação de que eu posso agora, que eu mereço ser feliz, que eu mereço ser amado, que eu mereço algo digno, que eu mereço relaxar, que eu mereço descansar, que eu mereço cuidar de mim, né, que eu mereço ser feliz. Então quando eu olho para a minha vida através dessa perspectiva, através desse ângulo, é claro que tudo aquilo que a vida me mostrar, tudo aquilo que a vida for me trazendo, eu vou achar que está sempre errado. Eu vou achar que o que está acontecendo é uma injustiça. Eu vou achar que o que está acontecendo é um azar. Ou é Deus me punindo. E aí por quê? Não porque a coisa em si às vezes é ruim. Em muitos casos é o nosso olhar. Por causa do nosso olhar míope, por causa do nosso olhar nublado pelos nossos desejos, pelos nossos medos, pelas nossas ansiedades, pelas nossas preocupações, pelas nossas frustrações. A gente enxerga tudo de feio na vida. E aí a gente acha que se a minha área profissional não tiver assim, que se minha área afetiva não tiver assim, que é por causa dela, por causa disso que eu não sou feliz, por causa disso que eu me sinto insatisfeito. Só que a raiz dessa insatisfação, né, e aí é uma percepção minha, sinta se isso se aplica a você, mas, assim, na grande maioria das vezes, a raiz dessa insatisfação está dentro da gente. Então a gente busca milhares de coisas que os outros dizem que é o ideal pra gente, a gente não olha para dentro, a gente não escuta a nossa própria intuição, a nossa própria alma, a gente não escuta o nosso próprio coração. E aí a gente vai escolhendo um monte de coisas que não tem a ver com a gente, um monte de coisas que não traz a sensação de preenchimento interno dentro da gente. A gente faz um monte de coisa só por fazer, só porque os outros falam que tem que fazer, porque alguém disse em algum momento que aquele era o bom, que aquele é o certo, e eu vou fazendo. E aí, se fazendo essas coisas eu não me sinto feliz, então a culpa é de alguém. A culpa é de alguma coisa. Então, nessa busca desenfreada de coisas que não fazem sentido pra mim, se de repente eu me sinto insatisfeito com a minha própria vida, se de repente eu me sinto infeliz, eu sinto que alguma coisa tá errada, que a vida tá sendo injusta. Porque outra pessoa fez aquilo, outra pessoa buscou aquilo, outra pessoa conquistou aquilo e ela se sente bem, mas eu não me sinto. Em muitos momentos também a gente acaba colocando a culpa na gente, né? Porque também não é saudável, então a gente se sente com muita culpa. Então a gente vê outras pessoas fazendo algumas coisas e a gente tenta fazer semelhante e aquilo não nos dá uma sensação tão boa, ou aquilo não nos dá prazer, ou não nos dá uma sensação de preenchimento interno, ou não nos faz com que a gente se sinta feliz, né? Não traz essa felicidade pra gente, não traz esse sentido de propósito que as outras pessoas dizem que tem.
de que tudo vai se resolver se você fazer isso e aquilo. E às vezes a gente olha pra gente e a gente acaba se julgando, a gente acaba se punindo, a gente acaba se culpando, acha que o errado é a gente. E independente do caso, gente, se a gente está olhando para situações de fora, pessoas de fora, e tá vendo ela como culpadas, ou a gente está olhando para a gente e tá se vendo como culpado, das duas formas, a gente está equivocado. Porque não é uma questão de pôr culpa. Às vezes a gente segue por alguns caminhos porque aqueles são caminhos de aprendizado. Às vezes a gente não vai atrás de alguma coisa porque a gente precisa que aquilo aconteça, porque a gente precisa conquistar aquilo, porque aquilo realmente é pra gente. Às vezes a gente vai por alguns caminhos simplesmente para perceber que por ali não é o caminho, para a gente poder ter um processo de autoconhecimento. Quando eu sigo um caminho que não é para mim, eu ganho um pouco mais de autoconhecimento. E aí eu posso buscar as coisas que têm realmente a ver comigo. Então, não é uma questão de buscar culpados. Às vezes é uma questão simplesmente de que eu preciso olhar para mim, olhar para dentro, olhar para o meu próprio coração, olhar para aquilo que internamente a minha alma me pede, aquilo que é mais profundo em mim pede, né? Fazer essa reflexão interior, fazer esse mergulho em si mesmo, para que eu possa entender o que na minha vida faz sentido ou não. Porque a vida ela nunca vai ser do jeitinho que a gente idealiza. Ela nunca vai estar 100% pronta, sabe? A gente pode, como os desejos eles são insaciáveis, no momento que a gente cumpre um, vem um outro. Então a gente nunca vai chegar a um momento da nossa vida onde tudo vai estar resolvido. Sempre vão ter coisas para se resolver, né? Então, se a gente fica buscando essa tal perfeição na vida, onde vai estar tudo certo, onde vai estar tudo bonitinho, jeitosinho, e a gente nunca se permitir a estar feliz mesmo com as coisas ainda em progresso, mesmo com uma área da minha vida não totalmente equilibrada, não totalmente lapidada, né, não totalmente desenvolvida, se eu não conseguir olhar para as coisas que estão até mesmo em processo de nascimento, em processo de desenvolvimento, e eu não conseguir olhar para essas coisas com gratidão, aproveitando o momento onde eu estou, eu vou viver a minha vida toda, né, olhando para frente, sempre olhando para o próximo passo e nunca aproveitando esse momento onde eu tô. Sempre achando que a culpa da minha insatisfação, que a culpa da minha infelicidade é por causa de alguém, é porque eu não tô ganhando X, é porque o meu relacionamento não é assim, é porque eu ainda não casei, ou é porque eu ainda não tive filhos, ou é porque meus filhos não cresceram o suficiente. Percebe que a nossa visão às vezes ela é tão torta que a gente fica justificando a nossa própria infelicidade pra gente e pros outros. Dizendo que, não tô totalmente feliz por causa disso, por causa daquilo. Quando, na verdade, às vezes é só uma questão de eu olhar pra dentro, de eu mergulhar em mim mesmo, de eu ouvir o meu próprio coração. Porque às vezes eu tô seguindo por um caminho que ele nunca, não importa o quanto eu caminhe, não importa o quanto eu tente, aquele caminho ele não vai me trazer preenchimento interno, porque não tem a ver comigo. E aí não importa o quanto eu busque culpados, eu busque justificativas, se eu continuar seguindo por aquele caminho não vai fazer sentido para mim. Então, se eu não olhar para dentro, se eu não perceber aquilo que eu sinto, aquilo que faz sentido para mim de verdade, eu vou continuar seguindo por caminhos e continuar achando que tem alguma coisa que está errada, que tem alguma coisa que está travada, que tem algum bloqueio, uma área X ou Y. Por quê? Porque eu não consigo olhar para a minha vida e agradecê-la do jeito que ela tá. E é claro que a gente vai buscar melhorar, é claro que a gente vai buscar modificar as coisas, é claro que a gente vai, né, desenvolvendo as áreas da nossa vida e buscando formas novas de ter conforto, formas novas das coisas serem mais fáceis, mais práticas, de gastar menos energia, de ter mais qualidade de vida. É claro que a gente vai fazer isso. A gente vai desenvolvendo a nossa própria vida. Só que isso é extremamente diferente da gente ficar maldizendo a nossa vida atual e ficar buscando culpados. A gente fica achando que a minha vida não tá boa, que eu não tô feliz, que eu não tô satisfeito porque alguma coisa tá fora do script. Porque alguma coisa tá fora do roteiro. Então, quando a gente consegue olhar para a gente mesmo, a gente consegue, então, depois desse olhar, né, depois do momento onde eu me reabasteci de mim mesmo,
no momento onde eu resgato a minha própria visão sobre a vida, né? Que eu limpo um pouco ali da minha cabeça, dos burburinhos que eu tenho da sociedade, que eu tenho dos outros, e eu consigo olhar para a vida com a minha própria lente, com os meus próprios olhos. Ali eu consigo ir selecionando na minha vida o que faz sentido para mim ou não. E aí pode ser que dentro desse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, quando você olha para a vida, você percebe assim que tem algumas coisas que estão ali e são coisas que não são suas, são coisas que você recebeu dos seus pais e não faz muito sentido, são coisas que você aprendeu na escola, aprendeu na sua adolescência e que não fazem muito sentido e você simplesmente foi fazendo e estão ali na sua vida agora e são ali um peso para você. Então a gente vai percebendo essas coisas ali que estão desarranjadas, que estão desafinadas, mas é muito provável também que você acabe reparando nas coisas que estão estão nos lugares certos. Então, não só um olhar pessimista, quando você também olha para dentro, às vezes você vai olhar para uma área da sua vida e você vai perceber que ela está do jeito que deveria estar. E que ela te traz muita alegria, sim. E que ela é muito boa, sim. Só que por causa do seu olhar ali, buscando sempre algo maior, buscando sempre o topo do topo, buscando sempre que as coisas fossem diferentes, buscando sempre uma sensação maior, um prazer maior, né? Buscando sempre um desejo novo para ser atendido, mais mirabolante, né? Quando você tá com esse olhar assim todo nublado, quando você tá com um olhar sujo, né, a visão suja, quando ela não tá límpida, você olha para aquela área da sua vida e você enxerga um erro, você enxerga que ela não tá tão boa quanto deveria. Só que quando você consegue limpar ali a sua lente, limpar a sua mente de todos aqueles conceitos e julgamentos e de que deve ser assim e de que não deve ser assim, de conceitos de certo e de errado, e você olha para sua vida através do seu próprio coração e sentindo principalmente o que tem a ver com você ou não, às vezes você vai perceber que algumas coisas na sua vida estão exatamente do jeito que deveriam estar. Elas estão no momento certo, do jeito certo. Elas não estão nem atrasadas, nem rápidas demais, elas estão no momento certo, elas estão totalmente encaixadas. Só que se você sempre olhar para a vida, olhando para essa área, né, para essa área da sua vida, ou para sua vida como um todo, ou para o seu casamento, ou para o seu trabalho, ou para os seus projetos. Se você sempre olhar para isso tudo buscando algo a mais, sempre olhar para essas coisas buscando algo no futuro, sempre olhar para essas coisas não através da sua própria visão, mas através da visão das outras pessoas em você, você sempre vai enxergar que falta alguma coisa. Você sempre vai enxergar que você está no momento errado, você sempre vai enxergar que você está fazendo alguma coisa errada, que você precisa fazer uma coisa diferente para a sua vida mudar, que se você fizer isso, tudo vai mudar, que se você fizer aquilo, tudo vai mudar, que se você fizer tal curso, sua vida vai ser maravilhosa, linda, que se você não conseguir esse produto, sua vida acabou, né? Que às vezes a gente vai entrando nessa neurose. Só que o que muitas vezes a gente precisa é desse olhar para dentro. A gente precisa mergulhar na gente mesmo, para que a gente possa ir limpando a nossa mente de conceitos, limpando a nossa visão de conceitos, para que a gente possa enxergar a nossa vida do jeito que ela é. E na grande maioria das vezes a nossa vida ela tá boa. Existem casos, sim, onde a vida das pessoas tem problemas. Eu não estou dizendo aqui que os problemas eles não existem, que as dores da vida não existem. Existem. Mas às vezes a gente olha para a nossa vida e os nossos sofrimentos são maiores que as dores. As dores existem, a gente lida com elas. Só que a gente, usando aquela ideia que diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, que o sofrimento ele vem de uma ideia onde eu cultivo a dor, onde eu aumento a dor, onde eu me identifico e me apego à dor, né? Eu aumento aquela dor, a dor existe, mas quando eu pego aquela dor e eu aumento, é quando se transforma em um sofrimento. Então, às vezes, a nossa vida ela tem as dores. Só que a gente fica achando que a nossa vida está horrível porque a gente pegou uma dor, a gente se apegou àquela dor,
a gente está olhando para a vida de forma pejorativa e a gente está enxergando o sofrimento que não existe, que está tudo aqui dentro da nossa cabeça. Então, quando eu paro, relaxo, silencio a minha própria mente, silencio o ego, e eu vou aquietando um pouco mais, ficando um pouco mais presente, quando eu silencio, eu percebo que o tamanho da minha dor é essa e o sofrimento que eu venho criando, ele é enorme. Eu percebo que o sofrimento ele só tá na minha mente. Ele só tá ali na minha imaginação, nos meus desejos, que eu tô querendo que a vida seja diferente. Eu não tô aceitando a vida como ela é. Eu não tô aceitando os presentes que a vida tá me dando. Eu tô sendo ingrato, porque a vida ela tá me trazendo várias coisas boas e eu tô sempre olhando pro próximo passo. Tô sempre olhando pro próximo degrau. Eu tô sempre olhando para aquilo que me falta. E se eu sempre olhar para aquilo que me falta, sempre vai parecer que a falta é gigantesca. Quando eu consigo ter alguns momentos, é claro que a gente vai se desenvolvendo, mas se eu também tiver momentos onde eu olho para aquilo que já tá bom, eu olho para aquilo que eu gosto, eu olho para aquilo que faz sentido para mim, eu olho para aquilo que me traz alegria na minha vida, eu consigo enxergar isso, eu olho para aquilo que eu agradeço, que faz sentido para mim, que bom que eu tenho. Quando eu consigo ter esses momentos de olhar para isso, eu não sinto que essa falta é tão grande. E aí a gente vive numa sociedade que o tempo todo alguém vende que falta alguma coisa na nossa vida. Seja de cunho. Seja sobre questão estética, né, sobre beleza, sobre corpo, sobre saúde, seja sobre a área profissional, seja sobre admiração dos outros, ou sobre realização pessoal. Sabe, a gente vai vivendo numa sociedade que está todo mundo tentando vender, né? Uma pessoa para outra está tentando vender que falta na vida da outra pessoa uma certa coisa. Então a gente está sempre numa sensação de falta muito grande. Quando a gente olha para nossa vida e olha para a vida do outro, parece que a nossa falta um monte de coisa. E na verdade não falta, né? Eu tenho assim um olhar muito para a vida de buscar ali o significado das coisas que acontecem e buscar entender nos bastidores espirituais, né, podemos dizer assim, nos bastidores, o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu, qual que é o motivo daquilo estar na minha vida. E quando a gente consegue olhar para a nossa vida buscando o significado das coisas, às vezes a gente percebe que o nosso desejo não foi atendido porque não é para ser atendido, ou porque aquele não é o determinado momento, né? Ou que uma coisa não está seguindo no script, ou que uma coisa determinada que talvez não me agrade tanto no momento, ou que não seja aquilo que eu idealizava, tá na minha vida naquele momento e ela tá certa. Ela tem um propósito, ela tem um aprendizado, ela tá me trazendo alguma coisa. Ela não tá errada. Não foi o acaso que me trouxe uma coisa e ela tá errada. Sabe, eu começo a olhar para minha vida e não a negar aquilo que está acontecendo. Eu olho para minha vida e começo a buscar o significado das coisas que acontecem. Porque pelo menos eu sinto, né, essa minha visão, que a cada coisa que acontece na nossa vida tem sim um significado. Simplesmente a gente tem momentos que a gente não entende. Mas só porque a gente não entende, não significa que aquilo não tenha um significado. Não significa que aquilo não esteja acontecendo por algum motivo. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para dentro, que a gente possa se desvencilhar em muitos momentos das vozes dos outros, da opinião das outras pessoas, e que a gente consiga enxergar a nossa vida do jeito que ela é, enxergando as coisas que, claro, a gente que são desagradáveis, que são desconfortáveis, que a gente precisa ir ali e encarar e modificar se for preciso, ou de lidar, se a gente não puder modificar, mas de tentar entender como eu posso lidar, como eu posso passar por aquela situação, mas também olhar para as coisas que estão boas, olhar para as coisas que estão certas do jeito que estão, porque é impossível que na vida de todo mundo, pelo menos algumas coisas não estejam certas, não estejam boas, que não exista uma coisa que você não possa agradecer. Às vezes, pela nossa excessiva visão, buscando coisas
buscando a falta nas coisas, buscando as coisas que faltam, buscando preencher cada vez mais a vida de coisas, que a gente esquece que existem algumas coisas na nossa vida que estão certas. É impossível que a gente não encontre alguma coisa para agradecer. Alguma coisa tem, sempre tem alguma coisa para agradecer, né? Sejam coisas banais. Às vezes a gente fica buscando coisas muito extraordinárias, mas as coisas que a gente julga como banais, as coisas que a gente julga como corriqueiras, às vezes são essas coisas que, se a gente tivesse reparo suficiente, que se a gente tivesse presença o suficiente, a gente ia agradecer, a gente ia perceber como é importante na nossa vida, a gente ia perceber como a nossa vida ela é preenchida de coisas boas, de coisas que estão acontecendo de maneira correta, que eu tô sim sendo abençoado de várias maneiras, só que às vezes pela minha falta de presença, pela minha falta de consciência, por eu estar olhando muito a minha vida de uma forma muito pejorativa, ou de eu estar olhando a minha vida através do olhar de outras pessoas, eu não consigo agradecer a minha própria vida. Nesse momento eu saio daquela postura onde eu procuro culpados, seja pessoas, seja situações, mas eu paro de buscar culpados e eu começo a olhar para dentro de mim e perceber se alguma coisa está errada na minha vida, se alguma coisa está e não deveria estar, em qual momento eu deixei que aquilo entrasse, em qual momento eu me abandonei, em qual momento eu não me apoiei, em qual momento eu não olhei para dentro, eu ignorei aquilo que eu estava sentindo, eu ignorei a minha intuição, eu não olhei pra mim, eu me negligenciei, e aí por isso aquela situação tá ali e ela não faz sentido na minha vida. Então aí eu percebo que o caminho ele é dentro, o olhar ele é dentro, eu tenho que olhar pra dentro, perceber aquilo que faz sentido pra mim ou não, e usar isso, todas as oportunidades que a vida vai me dando, como oportunidade de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, para que eu me conheça, para que cada vez mais eu tenha uma percepção maior sobre eu mesmo, para que cada vez mais eu esteja mais alinhado comigo mesmo, com os meus valores, com o meu próprio coração. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha agradado algumas pessoas, que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu vou esperando vocês aqui no local de sempre.